Sabe aqueles dias que a gente tem uma fominha e não sabe direito o que vai fazer? Pois então, eu tenho uma solução para ti, na verdade não sou eu. Quem vai nos dar umas dicas ótimas é o chefe Gabriel Lourenço, que ele tem 7 passos para fazer o risoto perfeito. Confere aí! O que eu quero passar hoje aqui são 7 dicas básicas para a gente fazer o tradicional risoto italiano de uma forma rápida, gostosa e bem original, tá? Então vamos começar pelo que a gente precisa. O passo número 1 é a panela. Panela de fundo grosso. Então panela de fundo triplo, uma panela de barro, uma panela de ferro. É o melhor jeito da gente transmitir o calor do fogo para o arroz de uma maneira mais suave, de uma maneira mais delicada. O segundo e elemento principal é o arroz, obviamente, nosso protagonista aqui. Ele tem que ser um arroz de espécie italiana. Então a gente tem no mercado o arbóreo, o carnaroli, que são os principais. Ainda existe uma dezena de outros risotos, mas o principal arroz é o arbóreo carnaroli que a gente acha. A minha dica para vocês é usar o carnaroli no começo, quem não está tão acostumado, porque ele responde melhor no cozimento. O terceiro ponto é com o que mexer. A gente tem que usar nylon, silicone, madeira, nunca elementos de metal, porque o metal acaba quebrando o grão, então também não vamos usar isso aí. Quarta dica é o caldo, então o meio onde vai cozinhar esse arroz. O caldo, um bom caldo caseiro, né? Não vamos usar caldo industrializado, porque aí a gente acaba com o nosso risoto. É bem fácil fazer caldo caseiro, pega a para, osso que sobra, cozinha tudo em água com um pouco de legumes e fica um caldo bem tranquilo. Depois a gente começa efetivamente a produção do risoto. Nós vamos aquecer a panela, colocar um fiozinho de azeite de oliva. É bem importante tostar o arroz, então aqui fica a quinta dica. Tostar esse arroz, né, com a panela ainda um pouco fria e deixar ele aquecer junto com a panela, porque a ideia não é fritar, não é dourar o arroz, é simplesmente a gente colocar um calor e uma certa quantidade de gordura para ele soltar o amido da maneira correta. A gente pode aproveitar esse momento e explicar por que um risoto é original italiano. Ele é original quando ele é cremoso devido à cremosidade do arroz e não aquele acréscimo de nata, de creme de leite que o pessoal coloca no final. Beleza, agora a gente vem com o elemento saborizante. Hoje a gente vai fazer um risoto de fungo. Então eu tenho o fungo seco que ficou hidratando. Eu posso hidratar esse fungo no caldo, na água, mas se eu vou utilizar vinho no meu risoto, por que não hidratar esse fungo no próprio vinho? Então eu deixei 1 hora, um vinho branco, vinho fino, né? Não vinho ruim, sempre o vinho bom que a gente toma. Eu vou colocar já direto o vinho com o fungo junto. O mais importante é o barulhinho que vai fazer. Esse barulho garante que a gente vai tirar o álcool do vinho e nosso risoto não vai ficar ácido. Esse barulho é fundamental. Quando que eu sei que eu vou poder colocar caldo aqui de novo? Quando eu não sentir mais cheiro de álcool. Então, enquanto tem álcool, eu não posso colocar caldo. A hora que acabar o álcool, eu vou colocar o caldo. Então, o sexto passo do risoto é colocar o caldo aos poucos. A gente nunca coloca todo o caldo no começo e deixa ele parado, que nem o arroz brasileiro. A gente coloca sempre na altura do arroz. Ó, reparem que o caldo fica aqui na altura dele. E a gente vai cozinhando. O que vai deixar esse risoto cremoso? Quanto mais um arroz bater no outro, quanto um grão bater no outro. Então a gente vai mexer bastante. Procurar raspar os cantinhos aqui é importante também, para não ter nenhum grão que grude na panela. Começa a querer secar meu caldo, eu venho com um pouquinho mais de caldo e coloco aqui. Então é exatamente esse o processo. Aqui está a alma do risoto, a gente colocando o caldo aos poucos e mexendo sempre. Beleza, agora dá para ver que ele já subiu bastante da quantidade que começou. O risoto em média cresce 3 vezes, aquele tanto que a gente deu início. Ele já está com uma cara bem cremosa, ó, bem interessante, só com o próprio amido do arroz e o grão já está cozido. Eu sei que já está cozido quando eu corto o grão ao meio com uma faca e ele não está mais branco no meio. Então a partir daí é gosto pessoal de cada um. Vocês repararam que a gente não colocou sal ainda, né? Sal no risoto é sempre no final também, o sal impede a saída desse amido, então só lá no final. E dependendo do queijo que eu vou colocar também, pode ser muito salgado e eu estrago minha receita.
Ó, agora como ele está no ponto que a gente quer, de textura de arroz, então a gente tem que deixar no ponto agora que a gente quer de umidade. Falta o 7º passo agora, a última dica do risoto, que é o famoso mantecato. Mantecato é finalizar um risoto com 3 tipos de gordura, uma ou uma combinação delas, azeite, manteiga e queijo. No caso do risoto de fungo, que é um risoto mais potente, forte, que a gente usou um caldo de carne, nós vamos colocar as 2 gorduras mais fortes, manteiga e queijo parmesão ralado. Só que para fazer o mantecato tem que estar desligado o fogo. Então eu vou apagar a chama, vou colocar a manteiga, começar mexendo. A partir de agora eu tenho que bater, que a gente chama o risoto, mexer bastante ele. Vou colocar o queijo ralado. E aqui, ó, fazer com que esse arroz bata na borda da panela. Ó que textura bonita que ele vai pegando. Lindo, ó. Show de bola. Vamos corrigir o sal. Beleza, agora é só empratar. Aqui tem outro detalhe, risoto italiano tem que comer na hora, não dá para esperar, se esperar ele começa a secar. Viram só que delícia? Preparem aí e depois me contem como ficou. Fechado? Beijo, até a próxima.